aqui é o professor João Maria Fraga, trazendo um novo tema para a discussão. Dessa vez nós vamos falar sobre a relação entre futebol e política no Brasil. Na realidade, o futebol no Brasil ele é praticado inicialmente pela elite. O futebol, muito embora seja um esporte popular, originalmente ele é extremamente elitizado. Chega ao Brasil em 1885 a primeira bola, né? Trazido por Charles Miller, paulista Charles Miller. Há também relatos que, por volta de 1875, em Curitiba, havia ocorrido uma pelada. E 3 anos depois, 1878, marinheiros ingleses no Rio de Janeiro havia feito também uma pelada, inclusive contando na plateia com a presença da figura da princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II. Os primeiros clubes de futebol no Brasil são organizados a partir do ano de 1900. O Esporte Clube Rio Grande e a Associação Ponte Preta de Campinas. Esporte Clube Rio Grande, do Rio Grande do Sul, e a Ponte Preta de Campinas, São Paulo. Mas o primeiro clube dos grandes clubes de futebol do Brasil é o Fluminense, só construído a partir de 1902. E é o primeiro clube a trazer o nome futebol como nome do clube. Fluminense Futebol Clube. Diferente de Esporte Clube do Rio Grande e diferente de Associação Ponte Preta, que não trazia o nome do futebol. Na realidade, debater a relação futebol e política é algo muito importante no Brasil e talvez essa relação ela seja muito mais forte em anos eleitorais e que coincide com as Copas do Mundo, grande evento, né? O maior evento futebolístico do mundo. Mas, na verdade, o símbolo de política e futebol no Brasil ele só consegue, de fato, se constituir durante os governos civis e militares. Quem aqui de vocês não lembra do hino da seleção de 70? 90 milhões em ação para frente, Brasil do meu coração. Todos juntos, vamos para frente, Brasil, salve a seleção. Quem não lembra, quem nunca ouviu esse hino cantado, né, na sua infância, quem é da minha geração. Entre os anos de 1966 e 1971, a Agência Especial de Relações Públicas foi criada com o objetivo de promover uma associação entre futebol e regime militar e governo militar. Na realidade, quando eu digo futebol, eu estou me referindo mais à seleção brasileira. Na realidade, peças publicitárias começaram a sair nas televisões. O próprio Pelé se transformou numa espécie de garoto propaganda da seleção. Foi criado um projeto educacional associado à loteria esportiva, usando arrecadações da loteria para a construção de escolas no Brasil, tendo como referência a figura de Pelé como garoto propaganda. Mas foi durante o regime militar que essa relação ela ganhou assim, forças muito grandes. Sobretudo a partir do ano de 1966, quando o Brasil tem uma fatídica participação, uma pífia participação na Copa da Inglaterra de 1966. A partir dali, criou-se uma tese de que os atletas eles não foram bem na Copa por causa do seu mau condicionamento físico. E aí criou-se uma tese de que era necessário tornar o atleta de futebol um verdadeiro soldado, treinado para a competição, para ter, a partir dos treinamentos físicos, um melhor desempenho dentro do campo e durante a partida de futebol. É verdade que o jogador, agora visto como um soldado, termina criando um projeto de intervenção no futebol por parte dos militares, que vão militarizar os clubes e a seleção brasileira,
a ponto, por exemplo, de promover intervenção na seleção, com a retirada do técnico João Saldanha, que tinha convicções políticas e ideológicas de esquerda, era membro do Partido Comunista, a sua substituição por Zagallo, a formação de uma comissão técnica com essa filosofia, né, de tornar o jogador um soldado para que ele pudesse ter um melhor rendimento. Tudo isso está escrito por Euclides Couto, que é um professor de Sociologia do Esporte da Universidade Federal de São João del Rei. Ele faz essas pesquisas e aponta essas questões. Na realidade, essa situação termina criando problemas dentro dos clubes também, além da seleção com a troca do técnico, mas nos clubes também, porque elas vão ser implantadas nos clubes. Vi um exemplo, o exemplo de Tostão, que sai do Cruzeiro, por exemplo, e vai jogar no Vasco da Gama por não aceitar esse tipo de filosofia que está sendo implantado no Cruzeiro. Problemas também vão ocorrer posteriormente, nos anos 70, no final dos anos 70, por exemplo, na Copa da Argentina, a intervenção na seleção brasileira com relação ao jogador Reinaldo, que tinha como hábito, fazendo um gol, e fazer esse gesto do punho, né, erguido, imitando os Panteras Negras, né, movimento negro na América. O fato é que os militares vão construir estádios de futebol, vão utilizar o futebol como pão e circo, como entretenimento, para desviar a atenção da sociedade dos problemas políticos, sobretudo, e de repressão, da ausência de liberdades que estavam ocorrendo no Brasil. A estrutura do Campeonato Brasileiro vai ser construída com o propósito de interferir, né, na política, o futebol. Né? A ideia era construir a ideia de que o Brasil tinha um território extenso, mas que o futebol podia unificá-lo, poderia integrá-lo através do esporte. E aí o Campeonato Brasileiro foi pensado com esse objetivo, né? Inclusive beneficiando os estados em que eram governados pela Arena, quanto à participação dos clubes no campeonato. O Brasil, de Vargas, também, o futebol vai ser usado. Quem não lembra que Getúlio usou o futebol como uma massa de manobra? Quem não lembra, por exemplo, na era Vargas, que com a entrada, por exemplo, do Brasil na Segunda Guerra Mundial, apoiando os aliados contra o eixo, o futebol sofreu intervenções do Estado. Getúlio, inclusive, proibiu o Palestra Itália, tanto de Minas, que se tornou o Cruzeiro depois, como de São Paulo, que se tornou o Palmeiras, de existir, em razão de que eram clubes fundados por italianos, dirigidos por italianos e com símbolos da Itália. Por essa razão, dirigentes italianos já não podiam mais participar, o nome do time teria que ser modificado e também os uniformes teriam que ter um tom de brasilidade e não mais influência italiana. Mas eu quero chamar a atenção para quê? Para que o futebol ele também não foi usado apenas durante os regimes de exceção. Nos regimes democráticos, nas fases democráticas que o Brasil viveu no século passado e nesse século, o futebol também volta a ser usado, não é? Com relação à política. Nos anos 50 e nos anos 60, durante a Copa do Mundo, em que o Brasil é campeão, e durante a Copa em que o Brasil é bicampeão, 58 e 62, os governantes, o presidente da República vai usar, por exemplo, o futebol como um símbolo de que o Brasil estava indo para frente, que o Brasil estava vencendo, que o Brasil estava forte, que o Brasil estava se modernizando. Eram os anos 50, anos de muito otimismo, os anos dourados. A Copa de 58, estou me referindo. E aí, o uso, evidentemente, do futebol como um símbolo dessa modernização e desse futuro brilhante que o Brasil tinha por vista. Não foi diferente a Copa de 62, né? Quando o Brasil foi bicampeão, também usado como símbolo dos governos na época. E aí nós vamos ver também, os anos 50 ainda, a construção do Maracanã e a Copa do Mundo no Brasil, a primeira Copa do Mundo no Brasil, extremamente usado politicamente. Muito embora
o final trágico da derrota do Brasil para o Uruguai na final. O fato é que o Maracanã foi construído e passou a ser o grande símbolo do futebol brasileiro. E nos anos 80, nós vamos encontrar novamente o futebol sendo utilizado dentro dos governos democráticos, né? pelos setores democráticos, perdão. Nós tínhamos o final do regime militar, o governo Figueiredo, e o movimento da democracia corintiana, né? O jogador Sócrates brasileiro vai liderar os jogadores do Corinthians e vai liderar a torcida do Corinthians, que vai inicialmente apoiar o movimento da democracia corintiana e depois vai se envolver com a grande campanha das diretas já, que era a campanha por democracia no país e não só no clube. Outro fato também importante é a Copa de 2014, a segunda Copa realizada no Brasil, né? O caráter político com que se deu a Copa do Mundo, a relação futebol e política, né? Desde a construção das arenas, com um nítido objetivo de usar como moeda de troca para apoio político na reeleição da presidente, né? No caso Dilma Rousseff, na época, como também nas leituras de cientistas políticos, inclusive que dizia que a vitória do Brasil era condição sine qua non, condição fundamental para quê? Para a reeleição dela. Apesar da fatídica derrota por 7-1 contra a Alemanha, o Brasil assistiu à reeleição de Dilma Rousseff, né? Que não concluiu o seu mandato, inclusive, depois sofreu um processo de impeachment. Mas o fato é que, mais recentemente, o presidente Bolsonaro ele também manifesta essa relação futebol e política. Como? Participando, assistindo partidas de futebol, descendo para comemorar a premiação com jogadores do Palmeiras, por exemplo, e, mais recentemente, levando ministros de Estado para assistir jogos do Flamengo, durante a campanha vitoriosa do Flamengo no Campeonato Brasileiro e na Taça Libertadores das Américas. O presidente tentando vincular a sua imagem pessoal e de seus ministros a clubes brasileiros e ao futebol, tentando ganhar assim a simpatia dos torcedores desse clube. E, por último, mais uma vez, o futebol se confundindo com a política e a política com o futebol, quando, nessas últimas semanas passadas, torcedores de torcidas organizadas de Corinthians, Palmeiras, Internacional, Flamengo e outros clubes de Minas Gerais, inclusive, de outras partes do Brasil, saem às ruas. Para quê? Saem às ruas para simplesmente protestar contra essa marcha autoritária que o governo federal tem ditado no país, né? E, ao mesmo tempo, levantando a bandeira da democracia, levantando a bandeira de defesa das instituições republicanas, ameaçadas assim tanto quanto a democracia. Aqui fica essa reflexão sobre o futebol e a sua relação com a política e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá link. Se gostou, toca o sininho, chama um amigo seu, compartilha e assiste com ele. Valeu? Muito obrigado.